Bom, depois de um mês assim sem dar aula, né? Eu pensei, puxa vida, eu vou dar aula hoje, vou ter oficina sexta-feira, né? Mas a oficina do assunto anterior, né? Eu pensei que fosse desse. Não me lembrava disso. Aí, professor, vai ter oficina sexta, aí quarta vai ser a moral do assunto passado, e aí na sexta da semana que vem já vai ser a prova frente a esse assunto, ou vai ser já matéria da outra? Peraí. A semana que vem, não. Não, a prova, veja, vai ter oficina sexta, né? Sim. Quarta tem a segunda parte, não é isso? A segunda parte é a quarta. Na sexta é aula. Não é isso? A parte 4. Diferente da parte 4, exatamente. Professor, o senhor postou hoje um aplicativo, se não me engano. Essa parte a gente vai usar na oficina 3. A segunda é na próxima, Não nessa. Não nessa, agora não. É na outra. Esse aplicativo é para a próxima, não é para agora não. Eu acho que você passou. Porque eu pensava que ia ser agora essa oficina, depois que eu percebi que não vai ser depois. A gente vai fazer 2 agora, certo? É a oficina do Deixa eu falar uma coisa rapidinho. É na 3. Esse assunto todinho que a gente está dando aqui, certo? É a oficina 3. A gente vai fazer a 2 ainda, né? Então a gente vai terminar o assunto da 3, mas não vai fazer a 2. Depois faz a 3. Então, dia 10, oficina 1. Dia 15, que é quarta, oficina 2. Isso. Aí sexta. Sexta tem aula, certo? Que é o primeiro dia de carnaval, né? Sim. E daí, na quarta-feira, não tem aula. Daí vai. Oficina 3, dia 24. No caso, o dia que está sem aula aí é quarta-feira de 5. É quarta-feira de 5. 22 de fevereiro. Aí na sexta, depois. Beleza. Certo? Show. Eu pensei que esse você colocou do aplicativo. Eu pensei que era referente da sexta agora. Porque eu pensei que fosse agora essa parte, mas eu não tinha percebido que ia fazer a segunda. Mas já coloquei lá de qualquer forma. Tem um aplicativo que eu soube que ele roda no smartphone também. Professor, outra coisa que eu ia perguntar. O meu celular, ele é iPhone. Tá. Aí, sabe, meu iPhone é cheio de... Mas eu rodei no meu iPhone também, ele rodou. Aí, você consegue mexer nos slides, pode fazer as coisas. Mas é mais difícil, né? No telefone, você tem que mexer os slides, certo? É porque o seu... Talvez você possa entrar com texto também, porque você pode numericamente entrar com valores. Acho que é possível também. Ele faz tudo que eu passei por você, que você vão ter na máquina local faz. Pode fazer no smartphone. Né? Agora é apertadinho, né? Tem que dar um zoom, talvez, tá certo? E ir ajustando a posição até chegar no ponto certo. Tem que ver, tem que pegar e mexer para ver como é que faz. Então seria mais prático imprimir, né? Eu acho que se você não tiver um computador aqui, tá certo? Você pode usar uma impressa e essa assim, ao mesmo tempo. Talvez está certo, está batendo, talvez não confira. Pode trazer o computador. Claro, pode. Mas tem gente que talvez não tenha, né? Para trazer. Pode ser que tenha alguém que não tenha. Daí usa o telefone. É porque o meu computador só funciona na tomada. Eu acho que só tem essa aqui. Não pode, você pode sentar perto. Certo? E aí teria que botar também o computador no chão, né? Porque a mesa já é aqui. Essa mesa é meio prática. Dá para botar o computador e a folha da prova. Não, mas o computador você pega ele, deixa ele de lado, pega ele na hora que você precisar fazer alguma coisa específica. Sim. Outra coisa, o senhor disse também lá no comunicado, certo. Não no comunicado, na webpage, ele diz que quando você abre o aplicativo pelo navegador, não abre mais. Não abre. Tem que baixar. Daí eu deixei naquele material. Ele está disponível para vocês baixarem. Rodar aí no seu máquina. Mas tem essa versão que você pode usar na web. Que é na própria página da UFA, que está publicado lá. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Está gravando. Como é que eu sei? Está gravando, tá? Então, vamos começar aqui. Bom, então... a gente hoje vai concluir essa parte 3. Espero que vocês tenham assistido às aulas, né? Sim. Anteriores, certo?
para poder entender direitinho essa parte agora. Então, nessa aula de hoje, né, nós vamos... meio lento, né? Nós vamos... concluir essa parte do capítulo 9 do livro, certo? Do livro, né? Vamos falar sobre a carta de Smith, né? Na verdade, o objetivo desse capítulo é mostrar uma forma simples e intuitiva de a gente resolver vários problemas. A gente pode resolver na calculadora, se quiser, tá? Mas tem uma forma gráfica em que permite a gente fazer transformação e casamento de impedância, né? Com essa calculadora gráfica chamada carta de Smith. Nós vamos descrever como é que se chega nessa carta, né? Vamos descrever o nosso aplicativo que a gente desenvolveu, tá certo? Para fazer esses contas, né? Esses cálculos. Vou fazer alguns exemplos, né? De cálculos com a carta de Smith e, entre eles, uma coisa interessante é você fazer casamento de impedância. Tá? Você poder liberar toda a energia do gerador para a carga. Então, ela não devolva nada. Tá? A gente sabe lá no capítulo de ressoador... não, ainda vai ser dado, né? Ressoadores é depois, né? Mas a gente vai falar em ressoador e vai mostrar que quando você não libera toda a energia para a carga, tá? A energia fica oscilando no tempo. Tá? Então, você não tem a máxima eficiência. Então, a gente quer liberar toda a potência disponível para a carga. Né? Bom, em 1939, o P.H. Smith, né, desenvolveu esse aplicativo que permitia fazer análise gráfica de linha de transmissão, né, de forma simples, no plano complexo gama. Certo? Observe que, quando a gente lida com linha de transmissão com parâmetros distribuídos, a gente tem as quantidades básicas, né, que aparecem, certo? Só lembrando aqui, né? Uma coisa é o coeficiente de reflexão, né? Certo? O coeficiente de reflexão, ele isso é a mesma coisa que a gente estudou lá em reflexão e refração, né? Diferença de impedância sobre a soma, certo? Que agora é uma discussão da plana de incidência normal, né? Não é oblíqua, certo? Então, isso é consequência também da nossa teoria do capítulo anterior, né? Mais EC, certo? Então, cálculos com linha de transmissão envolvem geralmente, dado um parâmetro, tá certo? Talvez gama, obter a carga, que você não sabe quem é. Se tem uma linha de transmissão, mede as propriedades de reflexão dessa linha de transmissão e saber qual é a carga. Né? Você pode fazer isso para, por exemplo, medir a carga para quê? Bom, às vezes você está detectando alguma substância que está variando as propriedades de impedância da carga. Você está medindo alguma coisa. Tá? Então, dada uma propriedade disso aqui, determinar quem é isso aqui. E vice-versa. Às vezes você tem a carga e quer saber quem é a reflexão. Às vezes tem alguma fase do curso de reflexão, uma posição de máximo e mínimo ao longo da linha, você pode determinar a quantidade. Tá? Mas, essencialmente, a gente lida com curso de reflexão e impedância da carga, né? Tem a transmissão terminada numa carga ZL, né? Cuja impedância característica é ZC. Tá? Então, são os parâmetros que aparecem aí. Tá? Professor, no caso, ZC é a impedância da linha. Característica. E a ZL é a da carga. Conector de transmissão a carga, tem esses dois parâmetros aí. Se tiver descasamento, existe um gama diferente de zero. O objetivo é, de alguma forma, né, geralmente, para casamento, né, colocar algum artifício de forma que isso aqui dê zero. Tá? Então, veja, cálculo, essencialmente, isso é transformação no plano complexo. Gama é uma quantidade complexa, zero também. Né? Isso aqui é transformação, é mapeamento, né, conforme, na realidade. Tem propriedades muito simples, certo? Então, observe o que o P.H. Smith visualizou. Né? Você tem duas possibilidades. Trabalhar, ele tem as quantidades impedância da carga, né? E reflexão. Trabalhar no plano complexo em que o eixo vertical é a reatância e o eixo horizontal é a resistência. Ou seja, qual é o problema que nós temos? Dado uma coisa, certo? Dado Z, obter gama. Ou vice-versa, usando uma forma gráfica. Certo? Vai ver qual é ainda, né?
Então, uma possibilidade é você criar um plano complexo, RX, e ver os lugares geométricos das curvas que aparecem, né? Conectando impedância com reflexão. Uma outra possibilidade... Agora, veja, o que acontece aqui, né? R é sempre positivo, né? A gente está falando de cargas ativas, certo? A resistência é positiva, né? A dissipação. Então, R vai de 0 a infinito, certo? X vai de menos infinito a mais infinito, que é a reatância, né? Pode ser a reatância infinita ou menos infinita, tá? Passando por reatância igual a zero. Então, a região de trabalho gráfico seria a região que é metade do espaço matemático. Tá? Ela não é uma região finita, é uma região infinita, semi-infinita, mas infinita. Né? Essa região toda é verde. Né? X vai de menos infinito para mais infinito e R vai de zero infinito. Tá? Outra possibilidade é você trabalhar no plano complexo gama, em que o eixo vertical é a parte imaginária do processo de reflexão e o eixo horizontal é a parte real do processo de reflexão. Ou seja, gama sendo representado dessa forma, U mais JV, né? Então, você tem você pode trabalhar no plano complexo gama em que o eixo vertical é a parte imaginária e o eixo horizontal é a parte real. O que acontece agora nesse novo ponto de vista? Né? Agora, toda a sua região gráfica de trabalho está dentro de uma região fisicamente realizável. O coeficiente de reflexão é sempre menor ou igual a 1. Tá? Então, tudo que você fizer vai estar aqui dentro do ciclo. Tá? E não numa região infinita, como se fosse no plano complexo da X. Tá? Então, essa foi a ideia de Pérez-Smith. O que acontece? Como é que eu transformo, né, impedância para consequência de reflexão usando uma carta em que a parte real está no eixo X e a parte imaginária está no eixo Y? A carta de Smith vai ser um conjunto de curvas, certo? Em que a resistência é constante e um conjunto de curvas em que a reatância é constante. E essas curvas vão ser representadas aqui dentro dessa região. Tá? E com isso ele vai facilmente fazer transformação, calcular uma coisa em relação a outra, etc. Então, essa é a observação que vocês têm que lembrar, né? Por que a gente está usando o plano gama? Por causa disso, porque tudo está dentro dessa região gama menor ou igual a 1 módulo, né? Tá? Bom, então, só para já mostrar para vocês, a carta de Smith tem disponível na web, tá certo? É essa coisa aqui, né? Isso aqui tem um bocado de coisa, depois a gente vai falar sobre cada partezinha aqui, mas aí, vocês estão observando aí, isso aqui vocês estão vendo o quê? Né? Circunferência, né? Tem várias circunferências. Tá? E isso aqui são arcos de circunferência também, certo? Né? Isso aqui são curvas de resistência constante e curvas de reatância constante. Quando elas se interceptam, a distância de um ponto aqui, né? Esse ponto aqui, ele tem um raio que é para ser reflexão, módulo de gama. Tá? Porque isso é o plano complexo, né? O eixo vertical é a parte imaginária, você reflexão. Então, dado o gama, dada a fase, por exemplo, né? Se eu souber a fase, tá? E o módulo, eu sei que a interseção de duas curvas aqui vai dar resistência e reatância. Eu calculei diretamente essas quantidades. Tá? Vamos ver como a gente chega nessa carta. E essa carta de mídia, apesar de ser uma coisa antiga, né? E hoje em dia a gente tem calculadores que pode fazer essas coisas rapidamente. Não sei se faz tão rápido certos procedimentos. Mas você tem esses analisadores de rede, eles têm uma carta de Smith lá, certo? Para mostrar, né, o que acontece quando você varia a frequência. Né? Essa trajetória aqui é mais ou menos a impedância da carga variando. Tá? À medida que você varia a frequência, você mostra que a carga não está sempre casada, a gente vai ver que a carga fica aqui no centro. Tá? Você, quando muda a frequência, ela sai de casa. Né? Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar de volta. Tá? Mas geradores têm essa carta de Smith na tela, né? Bom, como é que a gente vai chegar na carta de Smith? Né? Ele vai usar grandezas normalizadas. Como assim, né? A impedância, né? Função impedância, nós sabemos que a função impedância varia ao longo da linha, né? Então, a impedância tem uma parte real e uma parte imaginária. A gente vai normalizar em relação à impedância característica da linha, certo? Então, ele vai definir a impedância normalizada, vou botar um barra em cima. Né? Parte real normalizada, parte imaginária normalizada,
Esse R bar seria o quê? Né? R barra é simplesmente a resistência em ohms mesmo, né? Sobre a impedância característica, que é real, porque a gente está falando de linha sem perdas, tá? E o X barra é a reatância da linha naquele ponto sobre a impedância característica, tá? Então, a gente vai lidar com grandezas normalizadas, tá? Comprimentos, né? Quando você se move na linha de transmissão, você tem um comprimento absoluto, certo? A gente vai trabalhar com comprimento relativo. Porque se eu mudar o comprimento de onda, eu sei qual é o comprimento absoluto a ser calculado, né? Uma vez que eu uso comprimentos relativos. Então, comprimento relativo, ou seja, em relação a quem? A comprimento de onda. Quer dizer, em relação à frequência de operação. Tá? E a gente vai definir, então, com essa reflexão como tendo parte real, parte imaginária, né? E vamos lembrar aqui, tá certo? Com essa reflexão, na carga, pode ser escrito como módulo exponencial de fase, né? Essa é a forma, quando você mede em cima da carga, aqui em cima da carga, se você medir uma carga, vai dar uma magnitude de uma fase. Se você desloca de um comprimento L, né, nós já mostramos isso em aulas anteriores, o coeficiente de reflexão se transforma, né, como sendo gama L exponencial de menos J, aliás, desculpa, de J, menos J2 beta L. Né? Você vai em direção ao refrigerador, tá? Você reflexiona e muda dessa forma aqui. Né? Ou seja, ele fica com a mesma magnitude, tá certo? A magnitude da reflexão é sempre a mesma ao longo da transmissão, porque o modo disso aqui é sempre modo de gama L. Né? Se eu jogo essa expressão aqui, você tem que gama é módulo de gama L exponencial de J, fase do coeficiente de reflexão na carga, menos 2 beta L. Tá? Então, essa é a função gama que tem parte real igual a U, né? Parte imaginária igual a V. Certo? Então, nós lidamos com essas quantidades, o gama e a impedância normalizada. Tá? Você pode escrever também em termos de comprimento de onda, tá? Beta é 2π sobre lambda, né? Então, esse fator aqui, 2 beta L, ele é, para ter uma ideia aqui, né? É 4π L sobre lambda, ou seja, 4π L barra, né? Também normalizado, tá? L sobre lambda. Né? Então, olha, você tem aqui, ó, meio comprimento de onda, tá? L igual a lambda sobre 2. A variação de fase é 2π. Tá? Você na reflexão volta a ser ele mesmo. Tá? A cada meio comprimento de onda. É a periodicidade, né? Das funções aí. Tá? A periodicidade das funções de impedância, né? Da resistência, da reatância e do coeficiente de reflexão é meio comprimento de onda. Tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu der uma volta completa no plano complexo, certo? Uma volta completa quer dizer uma variação de quanto? L barra igual a o meio, né? Que dá uma variação aqui de fase de 2π, certo? Que dá uma variação de meio comprimento de onda. Essa exponencial aí, Qual? a exponencial do plano, ela não representa essa positiva, conforme vai aumentando, né? Ela vai crescendo exponencialmente, né? Mas é complexo, né? Está lembrado, né? Isso aqui não tem. Isso aqui é uma moda, isso aqui dá sempre 1. Tá? Certo? Se fosse real, realmente, né? Ia começar a aumentar ou diminuir, né? Tá? Então vamos lembrar aqui, né? Dessas propriedades fundamentais para poder entender como é que vai a propriedade da carga limite. Então, periodicidade de gama, né? É de meio comprimento de onda, não é isso?
porque dá 2 π de variação de fase. Tá? Mesma coisa a periodicidade da função impedância, né? Ela também tem essa mesma periodicidade. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um gráfico de algo que a gente fez em aula anterior. Né? Aqui está a função impedância, como ela varia, certo? Ao longo da linha. Né? A resistência, certo? Isso aqui é uma carga descasada, né? A carga não está casada ali, certo? Se você for ver a impedância, ela vai variando. A resistência varia. E a reatância, que é... Aliás, desculpa, isso aqui é a reatância. A reatância é a resistência vermelha, normalizada, né? Varia, tem máximo e a reatância passa por zero, valores positivos e negativos. Né? Às vezes a reatância é passiva, às vezes negativa. Tá? Às vezes puramente resistiva à impedância entrada. Né? Mas a periodicidade dessas funções, todas elas, sempre o quê? Meio comprimento de onda, aqui, 0,5, certo? Se a gente for ver, né? Isso aqui repete a cada 0,5, certo? A função completa, né? Isso aqui tem 0,25, né? Meio comprimento de onda. Então, tá? Deixa eu uma coisa aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Aqui, mínimo. Passar esse grau aqui. 0,25, né? Um quarto de comprimento de onda. Estou achando estranho porque não está repetindo. Tem que se essa escala, né? Bom, enfim. L sobre lambda igual a meio. Vou voltar ao valor original, né? Que é zero máximo, né? Ah, tá certo, é isso mesmo. A periodicidade é meio, porque é quando... Não é porque você vê que essas funções ficam se repetindo a cada um quarto aqui, mas a combinação das duas ser o mesmo par é a cada meio comediante, tá? Cada meio comediante, o par tem que ser igual, o mesmo par. Tá? Você vai ter uma com o mesmo valor, mas outra não está com o mesmo valor, tá? A parte imaginária, tá? Ambas vão ter o mesmo valor aqui, tá certo? É igual aqui, meio comediante, tá? Bom, enfim. Bom, então é isso aí, né? Que a gente tem... Então, A periodicidade é sempre lambda sobre 2. a periodicidade é lambda sobre 2. Exatamente. Né? A gente viu aqui, né? 2 beta L, tá certo? O coeficiente de reflexão se repete e vice-versa. Porque, veja, aqui a expressão é a seguinte, né? Esqueci de botar aqui. A impedância normalizada, se você for calcular, né? É o gama normal, o gama é Z menos 1 sobre Z mais 1, né? ZL menos EC sobre zero mais EC. Normalizando, dá isso aqui, certo? Você inverte, isso aqui vai dar 1 mais gama sobre 1 menos gama. Né? Bom, então, o que a gente vai fazer aqui é pegar o gama, certo? Jogar parte real imaginária e manipular e calcular a parte real imaginária de Z. Tá? Você tem que R mais JX, né? Igual a 1 mais U, né? Mais JV. 1 menos U menos JV. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai separar a parte real imaginária, multiplicar pelo conjugado, digamos ou menos. Vou indicar aqui, daí ele vai dar um pulinho aqui, certo? Você tem 1 mais U mais JV, né? Multiplicado por complexo conjugado de baixo, 1 menos U mais JV também, né? Menos JV ficou mais JV conjugado, tá? Embaixo fica 1 menos U ao quadrado mais V2.
Tá? E aqui a gente vai fazer essa continha aqui, depois a gente... R mais JX, né? Vai ter um fator que é 1 mais U com menos U, e um outro fator que é menos V2, né? 1 menos U2 menos V2, tá? Primeiro fator em cima. Vai ter a parte imaginária aqui, tá? JV e JV com 1 mais U, então você tem JV em evidência, 1 mais U menos U, que dá 2. Né? 2JV, certo? Acho que dá certo, né? Daí tá. Embaixo ficou aquele denominador que ficou esse aqui, né? 1 menos U ao quadrado mais V2. Tá? Então você tem, isola a parte real. E a parte imaginária, né? 2V, né? Menos 2. Mais V2. Pronto, chegando nessas duas relações, tá? Ora, a gente está trabalhando aonde? No plano complexo gama, né? A gente quer saber que curva é obtida, qual é a relação entre U e V, dado R constante, tá? Outra coisa, qual é a relação entre U e V aqui, dado X constante? Quais são as curvas U e V, a relação entre U e V para R constante e para X constante? Olha, se vocês olharem direitinho, isso aqui vai dar uma circunferência, tá? Pode multiplicar ambos os membros, sair manipulando aqui, né? Vai dar um conjunto de circunferências cujas propriedades variam com R. Então, aumenta R de 0 a infinito, você vai ter um conjunto de circunferências que vai aparecer aí. Tá? Aqui também, né? Variar x de menos infinito a mais infinito vai ter um conjunto de circunferências que vai ser mapeado por essa variação. Tá? Bom, daí essa continha vocês fazem. Né? É fácil de fazer. Certo? Então, você mostra que eu tenho um conjunto de circunferências chamado de A, né? Dada por U menos U0 ao quadrado. Essas são as circunferências R constante. Tá? Mais V menos V0 ao quadrado. Igual a 2. Tá? Quais são as características desses parâmetros? São obtidas dessa manipulação que eu falei. Né? O centro da circunferência é o 0 V0, né? Que está localizado nas coordenadas R sobre R mais 1. E 0. Vamos ver se é isso mesmo? Não dá para ver evidente, de forma evidente. Tá? Bom, então aqui é um conjunto de circunferências e o raio da circunferência é 1 sobre R mais 1. Então, foi manipulado. Chegou a ser esse resultado aí, né? Ou seja, centro da circunferência, mapeado pelo R e o raio. Tá? A gente vai... Deixa eu botar só o conjunto de pontos. Então, X constante dá o quê? Dá um outro conjunto de circunferência, eu vou escrever aqui. Que dá algo do tipo U menos U1 ao quadrado mais V menos V1 ao quadrado igual a P2. Esse é o segundo conjunto de circunferência, né? Mapeado pelo X, tá? Onde é que está o centro? O V1 está no ponto 1, ou seja, a coordenada X do centro da circunferência é fixa, tá? No ponto 1. Ponto 1 é no canto do... Ou seja, nessa região aqui, ó.
Aqui, ó. A coordenada x é aqui, tá? E a coordenada y varia, né? 1 sobre x. Ora, x pode ser positivo ou negativo, então a coordenada pode estar para cima ou para baixo. E o raio é 1 sobre módulo de x. Tá? Observe que a retância pode ser zero, né? Você pode ter o caso de raio infinito. A retância pode ser infinita, o raio pode ser zero. Você tem toda a gama de possibilidades aí. Tá? Vou analisar agora esse conjunto de curvas A, né? Esse conjunto de curvas A tem o que de interessante aí, né? Primeiro, terá aqui algumas propriedades, certo? Se você somar o zero com A, ou seja, a coordenada x do centro com A, dá R mais 1 sobre R mais 1, é constante, vale 1, tá? Então, essa sequência aqui, ela está sempre no eixo x, no eixo U. Tá? Localização é tal que somado ao raio dá sempre 1. Então, isso aqui vai dar algo assim, certo? Vou mostrar já, mas estou assim, só esboçando aqui. Primeiro, aqui é a sequência, né? Se você botar o centro dela aqui, então isso mais o raio dá 1. Então, essa sequência tangencia esse círculo unitário aqui, tá? Então, sequência desse tipo aqui, tangenciando, né? Vai variando a coordenada da U, o centro, né? Você vai variando até chegar a essa sequência máxima aqui, tá? Quando R é igual a zero, certo? O centro está no ponto zero, né? O centro está aqui, tá certo? E o raio vale 1, né? Tá certo? É igual a zero. Ou seja, o centro da sequência está aqui, né? É igual a zero, certo? E o raio vale 1. Então, a gente está na borda da caixa de Smith, certo? Então, esse lugar geométrico é o lugar de geométrica em que a resistência, ou seja, a parte real da impedância é zero. Qual é exatamente a impedância? A gente tem que ver, dependendo da posição e da carga, né? Então, está na borda, tá? É igual a zero. Se R for infinito, seria circuito aberto, né? Isso aqui dá 1, né? Isso aqui dá 0. Então, nossa sequência reduz-se a um ponto localizado na coordenada 1, 0, que é aqui, nesse cantinho aqui, tá certo? Vou botar aqui, aqui, ó, tá R infinito. Circuito aberto. E aqui está R igual a 0. Tá? Aqui não é que aqui está. É aqui que está, tá? Desculpa. E é a sequência que define R igual a 0. Certo? Mais alguma coisa? Bom, outra coisa importante. O raio é sempre positivo porque R é positivo, tá? E esse número é sempre positivo. Ou seja, a coordenada, o centro da circunferência R constante está sempre do lado direito. Aqui, ó, do lado de cá. Porque o centro é sempre positivo quando ela X, tá? Então é algo assim, né? Mais ou menos, tá? Aqui está a carta de Smith, tá certo? Esse aplicativo? Não. Esse aplicativo. Esse aqui é só para aula. Então, R igual a 0, eu estou aqui, tá certo? Da sequência preta, né? Aumentando R, tá? Tem toda a sequência tangente, né? E até chegar a R muito grande, e a sequência que fica infinita, quer dizer, raio zero, né? Vira um ponto, tá? Posso botar aqui, tá certo? 1000, né? Desapareceu, deixa eu botar assim, 100. Tá lá um pouquinho, né? Bom, então, você tem aí as possibilidades de R constante. Então, na caixa B tem todas as serrentes plotadas simultaneamente, né? Vocês viram lá aquela maneirada. Tá? Vamos olhar agora para outro conjunto
de circunferência, que é a circunferência x constante, que são essas curvas B aqui. Quais são as propriedades, né? Bom, primeiro, né, o raio é igual em magnitude, né? Quer dizer, o centro V, a coordenada vertical, é igual ao raio da circunferência. Tá? Né? Então, só para a gente botar aqui. Aqui estão as localizações, que é o centro da casa limite, aqui está a circunferência, né? Gama igual a 1. A coordenada x é sempre 1, né? Então, a circunferência está sempre, o centro dela está sempre fora do diagrama, né? O raio é igual à coordenada vertical. Quer dizer que essas circunferências tangenciam aqui, né? Tangenciam, por exemplo, x positivo, né? Dá essa sequência assim, tá certo? X negativo, ou seja, o centro dela está aqui, né? Mais ou menos. O raio é igual ao centro. Né? Elas sempre vão tangenciar isso aqui. Né? X negativo, a coordenada está embaixo, né? Ela tangencia para baixo, tá? Algo assim, né? Se x vai aumentando, né? Aliás, se x vai para zero, reatância zero, o que acontece? Né? Raio se torna infinito e o centro vai lá para infinito, ou para cima ou para baixo, né? Então, vira essa sequência aqui que está tangenciando aqui, que é uma reta, né? O centro está lá, não sei aonde, essa sequência gigante. Tá? X positivo está aqui, tá? E x negativo está aqui. Você vai ter um conjunto de arcos de sequência, né? Que a nossa região de interesse é a que está dentro do círculo. Isso aqui fora não tem interesse, tá? Só a fisicamente azul aqui dentro. Então, você tem esse conjunto, tá? X igual a zero é isso aqui, x igual a infinito é uma circunferência, que é um ponto, né? Isso aqui dá zero, que é a coordenada 1, 0, que é esse ponto aqui agora, certo? 1, 0 é aqui, né? Raio, 0, é um ponto. Tá? Tá aqui também. Igual ao outro. Tá? A gente às vezes tem que saber diferenciar onde é que está a carga olhando para essa reflexão, né? A imaginária, tem que saber onde está. Então, é isso que você tem, esse conjunto de curvas, né? X constantes. Então, uma delas, né? Você tem aí, está saindo, né? Vai aumentando o x, vai se tornando aquele ponto lá, x igual a zero, certo? Ele já mudou de sinal aqui, né? Peraí. Mudou de sinal, até chegar em zero, vira a reta, né? A reta aqui, tá? Ok? Então, você tem aí, mais ou menos, esse conjunto, a carta de limite é isso aqui, ó. É esse conjunto. Isso aqui. Não lavou isso, não lavou. Aqui tem essas ilustrações que eu fiz, né? Tá? Aqui de forma dinâmica. Tem a V constante, né? Tem mais. Bom, daí você tem a carta de limite, agora eu vou mostrar de volta, né? A carta de limite originalmente. Vou dar uma olhadinha com calma, tá certo? Mostrando aqui. O que a gente está vendo aqui é exatamente essas coisas. São as circunferências constantes. Você está mostrando uma delas, né? Nossa, aqui, rapaz, eu sei não, né? Estou com um lápis aqui ligado. Sim. Comporta. R constante e X positivo, por exemplo, né? Existem várias escalas aqui que eu vou falar, acho que daqui já, tá certo?
Isso aqui só, tem fase, né? Coeficiente de infecção, certo? Tem comprimento normalizado, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, certo? Deixa eu só... Acho que eu vou falar isso já. Deixa eu ver. Deixa eu só falar sobre algumas coisas aqui importantes, né? Vamos olhar novamente o coeficiente de infecção, né? A gente acabou de falar aqui. O gama, módulo de gama L, né? Exponencial de J, fase original lá, menos 2 beta L. Né? L é o comprimento medido a partir da carga. Se vai em direção ao gerador, tem o L. O que acontece, né? Se L aumenta, vou chamar isso aqui de fase, certo? Fase global, né? Se L aumenta, a fase diminui. Tá? E vice-versa. Tá? Se L diminui, a fase aumenta. Tá? Então, isso é importante para saber como se mexer na linha de transmissão. Se eu for em direção ao gerador, aumentando L, eu vou diminuir a fase. Então, se você está no ponto da carga de bits, certo? Você vai isso aqui é o coeficiente de fricção, certo? Pessoal. Poxa vida, está muito ruim, bicho. Impressionante. Não estou fazendo nada, né? O sistema de... Deixa eu ter um aplicativo aberto aqui. Tem uma coisa que eu posso fechar aqui. Não sei se é isso. Eu vou testar muito bem. Tem uma coisa que eu posso desligar aqui. Vamos fechar isso aqui, não fechar ainda. Internet. O que eu preciso? Talvez não, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu aqui, tá? Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui está a coeficiente de infecção, né? Isso aqui é a fase, certo? Deixa eu fazer aqui no desenho, é melhor. Já sabe que quem está trabalhando é o Google, né? Por que o meu computador está lento que eu não entendo? Se está sendo feito tudo lá, tá? A gravação é lá. É lá no computador do Google. Por que o meu sistema está lento? Tá. Acho que eu posso fazer o ciclo aqui, né? Posso. Mais fácil. E está lento a transmissão, certo? Pronto. Pode deixar assim mesmo. Aí você tem aí coeficiente de infecção, né? Em algum ponto tem um módulo do gama, não é isso? Isso aqui é a fase, certo? Fase aqui é o quê? FL, né? Menos 2 beta L. Então, se ele aumenta, a fase diminui. Então, em direção ao gerador, é aqui. A gente fala desse jeito. Gerador, tá? Para o gerador, a gente vai no sentido horário. Em direção à carga, L diminui. Então, a gente vai para cá. Carga, para aqui C. Tá? Essa é uma propriedade importante de lembrar. Para onde é o gerador? Né? Tem que lembrar a fase, né? Questão negativa na frente, para a gente lembrar que ele aumentar e diminuir a fase. Tá? Certo? Isso é uma coisa importante. Então, aqui você tem, na carta de Smith, essas informações, certo? Deixa eu ver se eu posso dar um zoom aqui. Deixa eu fechar. Eu vou visualizar. Então, muito bem. Vou tentar mostrar aqui.
Aqui tem, ó, ângulo de reflexão em graus, né? É fácil identificar. Aqui tem inflações. Aqui tem, deixa eu ver aqui, onde é que começa? 0, né? 20, 30, tá vendo? Tá, aqui vai dar. Isso aqui é um ângulo normal, tá certo? Você, às vezes, quer saber o que você fez, usando régua, você prolonga aqui, sabe? Quer saber a fase? Prolonga, né? Prolonga a reta, né? Se eu conseguir fazer alguma coisa, prolonga a reta e mede lá, né? Prolonga a reta e mede aqui na leitura, tá? E aqui tem os números, né? Em direção ao gerador, tá certo? Ele tem uma escala que aumenta o comprimento fracional em direção ao gerador, tem outra escala que aumenta em direção à carga. Você sabe onde você está, tá? Então tem várias coisas. Por exemplo, quando você mede um comprimento aqui, qual é a coeficiente de reflexão? Você vai medir tantos centímetros, tá? É isso. Daí tem uma escala aqui embaixo, horizontal, em que você pega essa régua e bota lá, tá? Tem uma escala embaixo. Você pega lá a régua e vê quanto é a coeficiente de reflexão. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem várias escalas aqui, tem que ler com calma, tá certo? Deixa eu ver. Tem noção, tem linhas compridas aqui também. Reflection loss em dB, custo de transmissão, aqui, né? Aqui não tem, deixa eu ver se eu vou ligar. Custo de reflexão, tá vendo? De 0 a 1, tá vendo? Você mede um certo comprimento e vê quanto é que é o custo de reflexão. Pega lá e bota aqui. Tá? Você sabe o valor do custo de reflexão. Aqui vai de 0 a 1, né? Você vai dizer centímetros. Você bota aqui e vê quanto é que é. Tá? Basicamente é isso que você vai usar nessa carta, né? É saber ler direitinho as escalas, não se confundir, certo? Bom, esse é o aplicativo gráfico. Nós temos nosso aplicativo de desenvolver, chamado Smart Smith, né? Que tem uma versão na página, vocês baixam, eu disponibilizei para vocês baixarem, né? E vocês precisam do CDF Player. Se forem na webpage, lá tem instruções, tá? Deixa eu ver se tem aqui, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui as instruções dele, né? O Márcio está aqui. Aqui, tá? Eu acho que aquele não roda, ele rodava aqui mesmo, tá? Mas aí, quando atualizar o navegador, chega um ponto que não roda mais. Tá? Eu acho que ele pode rodar no Simon, que é um navegador que ainda existe, eu acho. Tá? Daí que está escrevendo, esse applet está no formato CDF de matemática, você tem que baixar esse player. Tá? Esse player é grátis, né? Para computador. No smartphone, como eu falei, vocês vão lá naquele endereço e rodam lá. Deixa eu ver se tem instruções. As instruções estão aqui embaixo, né? Aqui você lê as instruções, o tamanho do lugar pode ser alterado, tá certo? Você pode ajustar os parâmetros dos sliders, né? Tem um botãozinho aqui que você não está vendo o valor, aqui está mostrando já o valor, né? Você pode esconder o valor ou não, tá? Tem alguns detalhes aí. Você pode botar valores diretamente na janela, certo? Se você botar um valor absurdo que não por exemplo, R negativo, né? Pode botar, deve dar uma maluquice aí qualquer, certo? Esse aplicativo está desprotegido. O que está na Wolfram, ele está protegido, para você não entrar com vírgula, por exemplo. Né? Você pode também mostrar variando R e fazer um filmezinho, talvez, certo? Para o computador, precisa do CDF Player. Primeiro baixa o CDF Player, para depois baixar um. Você pode baixar o arquivo, deixar lá, tenta abrir ele não vai abrir. Ele vai dizer, ó, isso aqui precisa do CDF Player. Baixa o CDF Player. Tá. Ou então, se tiver matemática, né? Sim. Mas matemática tem que ser, tem a versão alternativa, né? Assim, pode ser usada também. Tá? Mas com o CDF Player dá para rodar esse aplicativo tranquilamente. Certo? Bom, então, essa é a interface gráfica dele, né? Eu vou agora mostrar ele no meu ambiente computacional mesmo. Tá aqui, tá? Então, aqui você tem
os botões, certo? Eu vou esconder todos eles, né, para te mostrar. E assim eu só uso sliders para variar os parâmetros, né? Aqui eu vou variar a resistência constante, certo? Então, vai aparecer a curva R constante, certo? Aqui tem uma curva específica, né? Que está sempre aparecendo, inclusive eu vou mudar essa curva, só para não confundir com essa que ele está usando. Isso aqui é a curva R igual a 1. R igual a 1, se não tiver reatância, é o ponto de casamento de impedância. É uma curva de casamento de impedância. Tá? Você quer que a parte real da impedância seja 1 e a parte marginal é igual a 0. Tá? Esse lugar geométrico aqui tem vários valores de reatância que estão cruzando aqui. Certo? Esse ponto aqui tem uma reatância negativa, esse ponto tem reatância positiva. Esse ponto aqui tem reatância 0, é o ponto de casamento. É o centro da Então, você tem aqui as resistências constantes, você pode variar, tem um valor máximo aí. Se não chegar onde você quer, você pode inserir valores, certo? Abre aqui, você pode botar aqui o valor que você quiser. Assim, certo? Bom, aqui é 10, né? Aqui mostra o valor. X também são as curvas de reatância constante. Tá? Posso variar, né? Aqui eu mostro, veja, uma linha de transmissão é caracterizada por uma circunferência gama constante. Modo de gama constante, ou seja, circunferência com seno na origem. Tá? Então, todos os pontos de linha de transmissão estão sempre numa circunferência gama constante. Tá? Aqui está a gama constante. Então, se você tem uma linha de transmissão cujo coeficiente de reflexão é 0,56, a impedância está em algum lugar aqui. Tá? Nessa circunferência. A sua linha de transmissão todinha está na circunferência. Todas as possibilidades de valores de impedância. Tá? Então, isso aqui permite você definir a sua linha de transmissão. Né? Você define o modo, né? E a fase, aqui a distância em relação à carga. Eu botei do lado esquerdo porque você vai aqui, tá? Indo em direção ao gerador, né? Aumenta a L, certo? Daí, ó, o ponto, tá certo? Vai indo, o crosshair aqui, né? Está indo em direção ao gerador, né? A carga aqui permite que você variar. Então, vamos ver aqui a periodicidade, né? Uma volta vai dar 0,5, né? 0,5, tá? Dá para dar 2 voltas aqui, tá? Meio, com milhões, 2 voltas. E aqui uma coisa importante que é a fase, que a gente vai precisar usar a fase de vez em quando, certo? Fase de reflexão, variando a fase. Isso é a fase mesmo, FIEL, né? A fase de reflexão, tá? Então, aumentando a fase, isso aqui é a fase do plano complexo tradicional, esse ângulo aqui. Tá? Aqui é uma outra coisa que tem, que a gente não vai usar nesse curso, mas isso aqui porque existe um tipo de casamento usando o conceito de círculo de relocado, sabe? A gente não vai usar isso agora. Tá? Está preparado para o futuro. Tá? Então, isso aqui não vai mexer com essa parte. Tá? Isso aqui foi feito em 2011, né? Já são 12 anos já, esse aplicativo. Bom, vamos fazer alguns exemplos agora de como fazer as contas usando o Café Smith, tá? Deixa eu zerar todo mundo aqui, tá? Zero, tá? E vamos fazer alguns exemplos, tá? Aí vocês tentem fazer, né? Verificar. Um problema típico é, dado a impedância, qual é a sua reflexão? Você dá a impedância, quer dizer, eu sei a interseção de duas curvas. Então, isso define um ponto do plano complexo. Esse ponto vai ter modo de fase. Tá? Então, digamos que a impedância normalizada seja 2 parte real e 3 a parte marginal. Reatância igual a 3. Já normalizei, tá? Por exemplo, se a linha tiver 50 ohms, né? Impedância normalizada, né? É normalizada. Quer dizer que isso aqui é a impedância real sobre ZC, né? Se ZC for 50, certo? Então, quer dizer que a impedância de verdade é 100 ohms
a resistência, né, associada a essa impedância desse ponto, e a reatância absoluta é 150 ohms. Tá? Ele já está dando, já normalizou. Tá? Então, dado isso aqui, quem é gama? Né? O que a gente faz? Vamos lá na carta de bits. Vamos botar aqui 2, né? Eu posso ajustar na mão ou posso botar direto. Tá? Às vezes demora muito, você bota aqui 2. Tá? 2. Aqui essa frequência é igual a 2, certo? X igual a 3. Aqui está o ponto. Coisa de reflexão é esse ponto aqui. Então, vamos achar, certo? Você vai aqui e aumenta o raio, tá? Até chegar lá. Você vai devagarzinho aqui, certo? Já passou, né? Mais ou menos. Tá. E vamos agora achar a fase, né? Mais ou menos aí, né? Então, calculamos. Gama igual a ponto 74, fase igual a 26 graus. Então, aqui calculamos o gama, né? Okay. Gama igual a... Quanto que deu? 0,74 exponencial de J, fase é 26, né? 26 graus, certo? Em radianos, né, que é o número correto, né? Vezes π sobre 180, certo? Em radianos, tá? Esse é o fator de conversão. Mas 26 graus. Então aqui está com sem reflexão. Quer dizer, foi rápido. O tempo que ele está digitando, talvez demorasse mais um pouquinho. Vou botar aqui, a Z menos 1 sobre Z mais 1 e calcula na calculadora. Né? Aí foi razoavelmente rápido. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui, dado o gama, tem é Z, né? É o problema inverso. Tá? Nesse exemplo aqui, o gama tem módulo 1/3, né? E faz 90 graus. Tá? Vamos lá. Vou zerar todo mundo aqui. Por exemplo, aqui. Gama vale 1/3, né? Ponto 333, tá? Localizar, ponto 333. Então, minha linha de transmissão está nessas referências, tá? Fase 90 graus. Aqui direto. Está aqui, ó. Vamos achar a resistência, né? Você vai ajustar a resistência até interceptar nesse ponto aí. Mais ou menos aí, tá? E vamos achar a reatância positiva, né, no caso. Isso aqui é o justificando, né? Esse pontinho aqui. Tá? Mais ou menos aí. Tá? Ponto 81 é ponto 8.6, né? Ponto 81, ponto 61, aproximadamente. Tá? Resultado, né? Impedância normalizada calculada. Que deu esse valor aí. Tá? Ponto 8, ponto 6. Esse cálculo aqui deu um pouquinho diferente. Então depende da sua lista. Mas tá. Mesma margem de erro, né? Pertinho. Tá? Bom, tem outro problema interessante, tá certo? Dadas as impedâncias máximas e mínimas. Aliás, o contrário. Dado com essa reflexão, que é o mesmo que a gente fez agora, quem é a impedância máxima e quem é a impedância mínima. Tá? Então, vamos lembrar da teoria. Tá? Deixa eu achar aqui. Cadê? Se a gente olhar o gráfico, né, de impedância, a impedância sempre é máxima ou mínima quando a reatância é zero. Tá? Isso aqui é coisa de reatância, não? Reatância igual a zero, impedância mínima. Reatância igual a zero, impedância máxima. Tá? E por aí vai, tá certo? Então, existem duas soluções, né? Um valor máximo e um mínimo. Você pega o coeficiente de reflexão, a circunferência,
Vê a interseção dele com o eixo horizontal, que é a reatância zero, né? Calcula e vê quem são as possíveis resistências. Vamos ver aqui esse exemplo. Tá? Esse exemplo aqui é dessa linha de transmissão aqui, tá certo? Que a gente acabou de fazer. Deixa eu só tirar aqui as curvas de resistência reta constante. Essa é a mesma linha de transmissão, ponto 333. Tá? Fase é a mesma, 90, né? Nesse exemplo aqui. Tá? Fase 90, né? Então, quais são os valores de impedância máxima e mínima? Bom, um está aqui, tá certo? E o outro está aqui. Aqui é R igual a zero, aqui é R igual a infinito. Essa é a impedância máxima. Essa aqui é a impedância mínima. Qual é o valor dela? Bom, vamos calcular. Impedância mínima. Tá aí. Tá? É esse ponto aqui, ó. Que é esse valor, ponto 5. Tá? Então, o modo de Z mínimo é ponto 5. Tá? Nesse ponto, né? Z normalizado mínimo é igual a 0,5. Quer dizer que, nesse ponto, a impedância normalizada é 0,5, mais J0. Tá? Então, essa mínima, nesse ponto, a impedância é totalmente resistiva, não tem particularidade. Então, corresponde ao R barra, né? R barra é 0,5 também. E a máxima, vai na casa dos limites, continua aumentando a resistência até chegar na máxima. Um pouquinho mais. 2, né? Que é o inverso, né? Na verdade. Fazer máximo igual a 2. E também é o R barra nesse ponto, né? Observe que, à medida que eu vou me deslocando ali na transmissão, a impedância fica complexa, né? Mas nesses pontos eu chego no ponto da linha de transmissão e que você tem a impedância puramente real. O valor máximo e o valor mínimo. Outra coisa importante que pode fazer é transformar a impedância, né? Tá? Dada a impedância, num ponto da linha, dada a carga, por exemplo, né? Com a impedância a uma certa distância da carga, entrada. Né? Tem aquela fórmula de transformação, né? Zin igual a ZL, tangente, etc. Né? Mas a gente pode calcular com aquela fórmula lá, ou usar a carga de. Então, vamos supor que a impedância carga seja 50 ohms e a carga seja 100 mais J 50. Vamos normalizar, dá 2, 1. Com a impedância de entrada, certo? Há um comprimento relativo de 0,2 da carga. Né? Primeiro, localizamos essa impedância aqui da carga e saímos da carga em direção ao gerador de 0,2. Tá? Como a gente faz isso, né? Vamos ver. Gerar todo mundo. Bom, então a impedância normalizada é 2, 1, não é isso? 2, 1. Vamos achar, então, a linha de transmissão. A linha de transmissão é uma circunferência que passa por essa interseção dessas duas curvas. Cuidado para não confundir essa curva com essa, às vezes, tá? A gente fica olhando para essa aqui e pensa que é essa. Essa aqui está parada, está mexendo nessa mais grossa. Então, a gente vai ajustar o gama e achar a linha de transmissão. Mais ou menos aí, certo? Pronto. A gente precisa saber, a gente vai jogar de ponto 2, né? Eu preciso saber qual é o comprimento de onda, qual é o comprimento relativo de referência, porque nós não temos referência zero aqui, certo? Eu tenho que achar um L aqui para ir me deslocando a partir desse L. Que valor de L é esse? Bom, simplesmente eu vou chegar nessa carga, né? Que é aqui, ó. Opa. Isso aqui, esse é outro crosshair, né?
tem dois formatos, um de fase e um de componente relativo. Tá? A gente vai chegar aqui na... Pronto. Vamos anotar esse valor aqui, tá certo? Ou seja, a carga está nesse ponto. Na verdade, L é para ser zero, mas como eu não tenho como zerar isso aqui, né? Tem um valor aqui fixo. Tem um valor de referência, 0,464. Vamos anotar esse valor. Então, na carga, eu tenho um L, que é um L que é irrelevante, é uma origem, né? L barra de referência que vale 0,464. Então, eu vou em direção ao gerador. Então, eu tenho que aumentar de ponto 2, tá? Então, eu tenho que dar um ΔL, né? Relativo de ponto 2. Então, eu tenho que aumentar o meu L para um novo L, onde eu quero calcular a empresa de entrada, que é L de referência, mais 0,2, mais ΔL. Que dá ponto 664, né? É 464. Né? É só botar aqui, certo? Eu vou em direção ao gerador. Então, eu vou aumentar ponto 2, isso aqui vai para cá, certo? Eu bater ali. Tá? Agora vem, ajuste meu R e acho a impedância nesse novo lugar. Você diminuiu, né? Eu consigo, né? E X negativo. Está um pouco lento aqui porque o sistema está lento aqui, tá? Mais rápido que isso. É, né? É mais ou menos isso. Né? 0,45 aqui. Olha, a mesma coisa, é 0,5. Bom, na nossa conta, com o nosso erro de 49, né? Então, no nosso cálculo aqui deu... Vamos botar 0,5 arredondado, né? R mais JX igual a 0,5 mais J,5. Vezes 50, né? Você tem a impedância de entrada, Z igual a 25, né? Mais J25. Tá? Ela era 100 mais J50, mudou para 25 mais J25. Certo? Tem mais aqui. Mais não, menos, né? Eu botei mais aqui, é menos. Cuidado aqui. É menos, tá? Menos. Menos que é para baixo, né? Ok. Tá errado. Certo. Certo? Bom, um outro problema que você pode medir em laboratório, né? Você pode medir uma carga usando o que se chama uma linha fendida, né? O pessoal tem isso no laboratório, sabe? O que acontece? Você tem, às vezes, um guia de onda ou uma linha de transmissão, tá? Aqui, um exemplo sendo a linha de transmissão seja um guia de onda, certo? Um exemplo só qualitativo. Aqui tem uma fenda, tá? E aqui está a carga, alguma coisa que termina essa linha de transmissão, coisa assim, retangular para ficar mais fácil. E tem uma carga, certo? Então, você alimenta isso aqui por um gerador, né, em média reflexão. Então, aqui tem uma ponta de prova, né? Que penetra aqui dentro. E a questão não é nem ela medir o sinal, o campo elétrico máximo está aqui no meio, né? Tá? Então, essa ponta de prova, ela se desloca ao longo dessa fenda. Esse corte é feito para que não perturbe o campo que está dentro do guia de onda.
É um ponto que não tem corrente. Tá? Corrente tangente aqui não tem nenhum problema. Então, essa fenda se afasta. Você mede mais ou menos a potênciazinha detectada por essa antenazinha aqui. Então, você vai verificar que a tensão vai máximo, mínimo, máximo, mínimo. Tá? Não importa o valor. Tá? Importa a razão entre o máximo e o mínimo. Tá? Esse é o que chama o coeficiente de onda estacionária, que foi falado em aula anterior. Né? É a razão entre a tensão máxima, ou o campo máximo, que é a mesma coisa, né? E o campo mínimo. Tá? Você pode medir essa quantidade. Você pode determinar, porque aqui tem uma escala graduada, tá certo? As localizações em relação à carga. Onde é que está o primeiro máximo? Está em tal lugar. Onde é que está o primeiro mínimo? Está em tal lugar. Você sabe essas informações. Então, você medindo isso, sabendo o SWR, ou seja, a razão desses duas medições, e a localização de um máximo, ou de um primeiro máximo, ou um primeiro mínimo, ou um segundo máximo, etc. Se você quiser. Tá? Sabendo isso aí, você pode obter a carga de forma absoluta. Tá? E usando a medição fica fácil. Então, esse é o problema. Dado, você mediu em laboratório SWR e localizou, por exemplo, o primeiro máximo ou o primeiro mínimo. Quem é a intensidade da carga? Tá? Vamos lá. Esse é o problema, né? Nós fizemos esse, tá certo? Dado SWR, o primeiro máximo ou mínimo, quem é ZL? Exemplo, SWR igual a 3, certo? Entre os características igual a 50. Primeiro mínimo está a ponto 125 da carga. Quem é a carga? Ora, o SWR, né, numericamente é igual à impedância máxima normalizada. Isso foi dado em aula anterior também. Tá? Então, revisem lá o SWR. Standing Wave Ratio, em português é o ROE, que eles chamam ROE. Razão de onda estacionária, o Standing Wave Ratio, é a razão entre a tensão máxima ou sinal máximo e a tensão mínima. Certo? Isso aqui numericamente é igual à impedância máxima. Desnormalizado máximo. Certo? Então, se eu sei SWR, eu sei... Veja, se eu sei o SWR, eu sei a impedância máxima, ela está no eixo X, tá? No eixo horizontal. Acho minha linha de transmissão, ou seja, passo uma circunferência gama constante por ela. Tá? Sei que esse ponto de máximo está a tal distância da carga e vou em direção à carga andando dentro dessa circunferência. O conceito é simples. Tá? Então, primeira coisa, né? Vamos localizar a impedância máxima, certo? Igual a 3. Né? Z barra módulo máximo, igual a 3. Né? Vamos lá. Vou tirar todo mundo aqui. A impedância máxima é 3, certo? Então, minha linha de transmissão é a diferença que passa por esse ponto. Então, vamos expandir aqui o gama, né, para tocar na carga. Certo? Nessa... Eu estou dando a impedância o quê? Primeiro mínimo, né? Tá, deixa eu... O que eu fiz aqui? Pronto, o SWR vale 3, né? Então, a minha linha de transmissão tem um gama que passa nesse ponto, certo? Diminuindo um pouquinho aqui. Né? Veja, mas eu estou no mínimo, não estou no máximo. Né? Eu dei o mínimo que ele está localizado na distância da carga. Então, o mínimo não está aqui, sabe? Esse aqui é o máximo. O mínimo está aqui. Então, vamos achar que é esse mínimo. Vamos aumentar, aliás, diminuir a resistência, né? Que a diferença mínima deve dar 1/3, né? É isso? Eu acho. É isso mesmo? Não sei se você sabe. Não é para deixar, não. Exatamente. O produto dos dois dá 1, né? A empresa máxima dá mínimo, certo? Então, por aí. Tá? Aí está o mínimo.
Agora eu vou sair do mínimo em direção à carga, né? Ao longo da linha de transmissão, certo? Em direção à carga é aumentar a fase, tá? Em direção ao gerador diminuir. Então eu vou andar nesse sentido aqui, ó, até chegar em ponto 2 a mais do que esse ponto de referência. Então vamos localizar esse ponto de referência aqui, tá? Vou aumentar o L para chegar nele, tá? Vou definir um valor de referência que é igual a ponto 25, né? Eu posso botar aqui, tá? Ponto 25, né? Então, o L de referência é ponto 25, tá? Deixa eu escrever isso aqui para não esquecer. Então, no ponto de mínimo, a gente tem que escrever esse número porque ele vai deslocar tanto em relação a ele. Bota esse número lá guardado. LRF barra é ponto 25, né? Eu vou em direção à carga agora para chegar na carga. Eu vou diminuir de ponto 2, né? Então, o meu ΔL é menos ponto 2. ΔL relativo, menos ponto 2. Tá? Professor, eu tenho dúvida na questão. Ah, não, é ponto 125, né? A localização. Ah, então não é ponto 2, não, desculpa. O ΔL é ponto 125. Eu pensei que fosse ponto 2, ponto 125, tá? Então, hã? Não, tem que diminuir o L, né? Eu tenho que ir para a carga. Eu estou no mínimo, eu vou para a carga. O L está no valor, tá certo? De referência que não tem relevância. Daí eu vou em direção à carga. Então, eu tenho que diminuir o L, né? Então, é uma redução de ponto 25. Então, o L final vai ser LRF menos ΔL, mais ΔL, né? Que dá ponto 125, tá? Aqui fica mais fácil de fazer. Na carta você às vezes se enrola. Aumenta quando é para diminuir. Aqui você sabe que basta botar um número, né? O novo L é ponto 125. Vou botar aqui. Tá? 125, né? Diminuir de ponto 125. Está aqui, ó. Nesse ponto. É aqui que está a carga. Eu vou achar agora quem é a resistência, né? Vou aumentar agora para interceptar esse ponto, tá? Esse ponto aqui, né? Mais ou menos. Ponto 6, né? E o X negativo. Né? Menos ponto 8. Deixa eu ver aqui. Não exatamente. Bom, pelo menos aqui na nossa conta, ele tá, ponto 8. Né? Certo. Deu certo. Pronto, você achou então a impedância da carga. Você mediu lá, tensão máxima e tensão mínima, mediu a razão. Primeiro medida está aqui, quais informações você tem a carga? Média carga. Tá? Interessante, né? Então, você tem ponto 6 e ponto 8, né? O Z normalizado, o ZL normalizado, é a carga que eu teve, né? Ponto 6 menos J, ponto 8. A impedância característica é 50, né? Então, a impedância da carga vale 30 menos J 40 ohms. Tá? Bom, algumas outras propriedades importantes, né? Da carta de Schmidt que a gente precisa saber. E a gente, às vezes, precisa olhar direitinho. Isso aqui é o resto do cálculo, né? Umas propriedades aí, certo? Bom, carga casada quer dizer o quê? Né? Quer dizer que a impedância normalizada é 1. ZL igual a C. Não tem reversão, certo? Bom, onde é que é Z igual a 1, né? Z igual a 1, basta fazer aqui, tá certo? É o centro, né? É igual a 1, igual a 0. X não aparece, né? Mas
É porque está coincidindo aqui. R igual a 1 é isso aqui, certo? É porque esse gama aqui não tem nada a ver, né? Esse gama aqui. Apagar o resto aqui para não confundir. É igual a 1, se igual a 0, você tem a frequência R igual a 1, essa aqui é aquela famosa que tangencia esse ponto, né? X igual a 0 é essa curva. Então, aqui está a carga casada. Esse ponto, né? Curto-circuito, onde é que ele fica, né? Vamos ver aqui. Curto-circuito é quando você tem... isso aqui, né? VL vale 0, né? E L vale máximo, né? E L é diferente de 0, certo? É corrente, né? Ou seja, V mais, VL é V mais V menos, né? Vale 0, tá? Ou seja, a onda refletida é menos a onda incidente, a amplitude. Ou seja, a reflexão da carga vale quanto? V menos sobre V mais, que é igual a menos 1. Então, curto-circuito tem quociente de reflexão igual a menos 1. Ou seja, gama igual a 1, fase igual a π. Tá? Então, no plano complexo, onde é que está esse ponto? Tá? Curto-circuito vai estar localizado nesse ponto aqui. Tá? Circuito aberto é o contrário, né? Do lado de cá. Circuito aberto, V igual a 0, né? V igual a máximo, né? V menos igual a V mais. Tá? A corrente vale 0, né? Então, acho que eu volto para cá, ele não faz. V menos igual a V mais. Isso aqui é o circuito aberto, né? Circuito aberto. Então, gama vale 1. Né? 1 exponencial de J0. Então, eu tenho esse ponto aqui. Tá? Esse ponto aqui é o ponto de circuito aberto. Curto-circuito, carga casada, curto-circuito, circuito aberto. Né? Vou mostrar aqui só para a gente fixar. Carga casada, curto-circuito. Né? Aqui está com a fase correta, 180 graus, tá certo? É igual a 0 essa curva aqui, né? Essa aqui. Circuito aberto. Está aqui. Né? Bom, outra coisa importante é a gente trabalhar com carta de admitâncias. Né? Então, se a gente olhar aqui, tá? Como é que a gente trabalha com carta de admitância? Né? É só fazer uma transformação inicial e, a partir daí, o resto é admitância. Então, qual é a ideia? Né? A impedância, a impedância é dada por isso aqui, né? 1 mais gama sobre 1 menos gama. Se eu fizer uma transformação no plano complexo, certo? De mudar a fase de π, né? Eu estou num ponto do plano complexo, certo? Daí, aqui está a origem. Eu vim para cá, na uma fase de π, variação de π, eu mudo o sinal do gama, né? Eu viro menos gama, certo? Então, com essa transformação, qual é a impedância nova depois dessa transformação? Vai dar quanto, né? Vai dar 1 mais gama linha, esse é o novo gama aqui, sobre o menos gama linha, mais gama linha menos gama. Então, você ficou com uma impedância que é o inverso da impedância original. Então, se eu estou no ponto da carga de limite e der uma rotação de π, ou coisa de reflexão, a impedância vira admitância. Tá? Então, tudo que eu fizer a partir daí é a admitância. Fazer essa transformação inicial. Tá? Então, aqui está ilustrado, né, mais ou menos, a ideia. Certo? Você quer determinar a admitância, basta rodar de π. Você mede os valores de Rx, esses valores são agora condutância e susceptância. Quando você faz essa rotação, né, você varia a fase, certo? De π, você obtém, na realidade, os valores que você lê no Smart Smith ou na carta de Smith normal vão ser valores de admitância. Né?
normalizada, tá? Que é G normalizado, né? Mais JB. Tá? Tá certo? Por que isso é importante, né? Porque a gente vai ver agora como é que faz casamento de impedância usando essa técnica de Stubbs em paralelo, né? Então, você tem aí... O problema geralmente importante é esse, né? Você quer liberar toda a potência para a carga, né? A carga, às vezes, não tem a mesma propriedade da transmissão. É descasada, não é igual zero diferença de C. Né? Então, como consequência, tem o curso de reflexão, que é essa diferença aqui sobre a soma, né? Então, a gente vai introduzir um elemento que não dissipa, né? Algum artifício para fazer esse gama igual a zero não retornar nada para a fonte. Existem várias técnicas para isso, tá? Uma delas é você, por exemplo, colocar uma linha de transmissão em paralelo a uma certa distância da carga. Essa linha de transmissão não pode consumir, não pode ser dissipativa, então, por isso que a gente usa ou um curto-circuito, né? Ou um circuito aberto, ou um capacitor, certo? Ou um indutor, porque são também opções possíveis, certo? Que não dissipam. Tá? Você pode botar um capacitor e um indutor também. Porque esse capacitor em algum lugar vai virar um curto-circuito, né? Então é a mesma coisa. Você pode também usar mais de um stub, né? Isso aqui, na verdade, você quando casa numa frequência, se você mudar a frequência, ele descasa. Tá? Porque os comprimentos variam, tá? Relativo variam. Então, descasa. Então, isso é uma solução que você resolve numa frequência em banda estreita, então, de um valor. Às vezes, não é possível casar com essa técnica, você usa a técnica de stub duplo, né? Você ajusta essa distância aqui, os comprimentos. Pode ser um curto-circuito aberto, pode escolher o que você quiser. Você pode fazer isso também. Uma outra técnica é usar a transformação de impedância. Você tem a impedância, digamos, ZC e a impedância da carga ZL. Você coloca esses trechos de linha de transmissão. Geralmente eles têm um quadro de palmeira de onda. Coloca vários. Tá? Você pode, de alguma forma, né? Quando você bota um quarto, a reflexão aqui muda de fase, né? E cancela a reflexão aqui. Tá? Se você botar isso aqui, você pode, numa banda larga, promover o casamento. Tá? Aí é uma solução que permite você ter uma certa variação de frequência e manter a reflexão mínima dentro de uma certa faixa de tolerância. Né? A gente não vai olhar nesse curso isso aí, certo? Isso já é tema de micro-ondas, né? Filtros e transformadores de múltiplas seções, etc., que é um tema mais avançado. Tá? Ele só vai ilustrar como é que faz o casamento usando estudo simples. Tá? Usando a casa de Mitre é super simples fazer isso. Tá? Bom, muito bem. Então, vamos admitir que você tem uma linha de transmissão, uma carga, e você quer casar, né, essa carga de transmissão usando um estudo em paralelo. Ele vai estar localizado a uma certa distância, que a gente vai determinar, e vai ter um certo comprimento. Né? Vamos fazer um exemplo com um curto-circuito. Poderia ser com um capacitor, poderia ser com um indutor. Tá? O que importa é você saber qual é a impedância dele. Aqui é um curto-circuito, nós sabemos onde é que ele está localizado, né? Então, qual é a ideia aqui? Primeiro, que a gente fica mais fácil trabalhar com admitâncias e não com impedância. Que a admitância em paralelo se somam. Né? Resistência em paralelo, eles dão aquela confusão lá, né? Produto sobre a soma. Né? Mas se a gente trabalhar com a admitância, a gente facilita tudo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, lá no diagrama de Schmitt, dada a impedância, transforma a admitância. E daí faz tudo o que faria como se fosse impedância normal. Tá? Então, a primeira coisa, a gente quer que a impedância vista, a admitância, no caso, né? Lá no meio. A admitância de entrada seja 1. Né? 1 mais J0, certo? Não tem susceptância. Então, eu tenho que fazer a transformação de impedância. Tal que, depois de percorrer a distância D, a parte real da minha admitância de entrada, antes de colocar o estudo, seja 1. Né? Porque eu boto um estudo em paralelo cuja admitância seja menos J beta 0. Daí cancela isso aqui. Que é a soma, né?
tem que ter um mais alguma coisa, uma parte imaginária, e eu boto um estudo em paralelo que tenha susceptância que cancela isso aqui. A ideia é essa. Então, passo 1. Dado ZL, calcula a limitância. Deixa eu sumarizar aqui. Mais ou menos o procedimento, tá? Primeira parte. Dado Z, normalizado, tá? Calcula YL fazendo aquela transformação de uma rotação de π no plano complexo. 2. Isso aqui tem uma localização no caso de Smith, né? Então, faz uma transformação de impedância. Ou seja, vai em direção ao gerador de uma certa distância D, tá? Para Y igual a 1 mais J beta 0. JB0, que é a susceptância residual que vai ter lá. O que a gente vai fazer aqui? Vai andar em direção ao gerador, né? De um comprimento relativo D sobre lambda. Tá? Então, chegamos aqui. Pronto, chegou. Tá. Aí vai na parte 3. Adiciona um estu B, YE, né? Com susceptância igual a menos JB0. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, se é um curto-circuito, eu vou do curto-circuito até um ponto dessa linha de transmissão, tal que eu vou calcular um L sobre lambda, que eu vou transformar de Y, ou seja, espaço aqui, de Y da carga, que é o curto-circuito, né? Agora eu me perdi, não sei qual é a resistência do curto-circuito, a impedância. O curto-circuito é R igual a 0. Bom, YL, vou botar assim, corresponde ao curto-circuito, certo? Você acha lá uma definição. Anda de L sobre lambda até ele dar esse valor aqui. Tá? Daí ele calcula L. Certo? Passo a passo é mais ou menos isso. Tá? Vamos lá. Exemplo. Exemplo aqui. Exemplo 9.8. Né? Cadê essa carga? Aqui está a carga, 2,1. Vamos usar um estudo em curto-circuito. Né? Quem são D e lambda? Tal que Z igual a 1. É a mesma coisa que Y barra igual a 1, né? O inverso de 1 é igual a 1. Igual a 1. Eu não vou nem... Vocês podem ler esse procedimento aí, mas vamos fazer isso aqui na carta de Smith, fica mais fácil de entender, certo? Então, vamos primeiro localizar a carga. Passo 1. Deixa eu fazer aqui separado, certo? Passo aqui. Passo 1. A ZL normalizada é 2,1, né? Então, quem é YL, tá certo? Vamos calcular lá. Calcular. Primeiro, localizar a impedância. Vou zerar todo mundo aqui. Dois, 1. Certo? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que inverter, né? Eu tenho que dar uma fase de π, certo? Então, eu tenho que saber que fase é essa, para somar π. Então, o que eu faço? Eu venho com minha linha de transmissão, aumento o gama, certo? Até interceptar. Mais ou menos aí, né? Aumenta a fase, para chegar nesse ponto, determina essa fase, certo? Escrevo ela. Ela varia bem devagarzinho. 26 graus, né? Mais ou menos, né? Pronto, aqui está o que escrever aqui, são ponto 45. Vou escrever aqui, tá? Quase 26 graus, né? Então, você obtém o gama, né? São umas
defeitos de aplicativos que impedem a produtividade. Toda vez que eu volto para cá, a caneta para de funcionar. Então, eu tenho que acionar a caneta. Um conjunto de coisas que é uma barreira no meio, assim, para você poder fazer as coisas. Bom, o gama deu quanto? Que eu vou para lá e vou voltar de novo. Depois, de novo. O gama deu 0,45. Certo? Tem coisa assim, 0,45. E a fase deu 26, né? Vou botar aqui assim, né? Vou botar 26 em grau, certo? Então, tem que dar um deslocamento de π, né? Então, ΔΦ igual a 180. Eu vou aumentar a fase para um novo valor que vale 206 graus, certo? Quase fininha, né? E aí vai estar a admitância. A partir daí, eu venho aqui, 206. Tá? O que eu faço? Vou achar quem é as curvas, né? R e X, que vão ser agora o valor de admitância. Tá? Estou determinando aí a admitância da carga. R, X negativo. Aí, certo? Ponto 4 menos ponto 2. Né? Então, a admitância da carga vale YL igual a ponto 4 menos J ponto 2. O que eu faço agora? Estou em cima da carga sem admitância. Agora eu vou deslocar ao longo da linha de transmissão até a parte real da 1. Tá? Deslocar na linha de transmissão é andar nessa circunferência de uma constante. Em direção a quem? Bom, em direção ao gerador, ou seja, a fase diminui. Tá? Agora eu não sei qual é o valor de L, eu vou determinar aqui na carta. Certo? Daí eu vejo quem é o valor de referência aqui, né? Porque eu vou me deslocar. Eu tenho que, em relação a esse valor de referência que está aqui. Qual é o valor? Bom, vou botar aqui o valor. Está aqui, ó. Está difícil aqui. O valor de referência é esse aqui, certo? Vamos guardar esse valor de referência, 0,214. Eu estou na carga, mas era para ser igual a zero, mas não é, por causa do aplicativo, né? L de referência sobre normalizado é 0,214, certo? É isso? Então, eu vou andar em direção ao gerador e vejo quanto é que eu vou andar. Eu não sei quanto é que eu vou andar, certo? Eu vou em direção ao gerador. Vou fazer isso aqui, ó. Até interceptar quem? A referência y igual a 1, que é essa aqui. Tá? Então, vamos lá. Em direção ao gerador, ó. Nesse ponto, eu tenho um valor de susceptância, tá? Aí. Nessa diferença, que é R igual a 1, a gente está no diagrama de admitância já, é Y igual a 1, tá? Aqui eu vou botar R igual a 1 porque eu estou na antiga, né? R igual a 1 está aqui, ó, certo? E o X eu vou determinar quem é, mas eu estou em cima do ponto em que a parte real é 1. Eu vou variar o X, certo? Para obter a susceptância. Tá? Deve estar no segundo também, né? 101. Então, a minha. Ou seja, veja, essa é uma primeira solução, tá? Eu podia continuar e bater nessa outra solução aqui, é um L maior, certo? Outra coisa, quem foi o L aqui que a gente tem aqui? Ponto 412. Então, vamos calcular, né? O L' normalizado é ponto 414, certo? Quem foi o L? 412, velho. O L não, o D, né, que eu chamo, né? No nosso diagrama aqui, chama-se D, tá? Aqui, ó. Primeiro parâmetro aqui chama-se D. Então, o D é quem, né? O D normalizado. D normalizado vale o novo valor menos o antigo.
Ponto 412 menos ponto 214. Né? Quanto é que dá? 12 menos 4, 8. 10 menos 1, 9. 98. 198, né? Então, denormalizado vale 198. Pronto. Já obtemos a posição do estudo, certo? Isso aqui é uma parte da resposta. A outra solução seria obtida se eu continuasse até esse ponto aqui. Vai ser um pouco maior, vai ser maior o comprimento. Pode ser mais longe. Então, isso vai refletir no comprimento do estudo também. Pode ser menor ou maior, tá? Dependendo de onde eu colocar. Mas vamos usar essa primeira solução. Ou seja, a admitância de entrada vale agora, né? Y, né? 1 mais J01, né? Mais J101, tá? Então, o meu stub tem que ter uma susceptância menos 1,01. Então, eu vou do curto-circuito, tá? Em direção ao gerador até atingir um valor de 1,01 de susceptância. Tá? Eu posso desmanchar tudo aqui, tá? Eu vou desmanchar tudo que eu fiz, porque eu já calculei o D. Tem mais importância isso aqui, tá? Eu fiz 0 aqui. Agora eu vou fazer agora em outra linha de transmissão, a linha de transmissão do stub. Eu estou no curto-circuito. Onde é que é o curto-circuito no diagrama de impedâncias? Fase π, certo? O curto-circuito é aqui. Né? Então, no de admitância, o curto-circuito é aqui. Certo? Então, vamos fazer aqui gama igual a 1, né? Fase igual a 0, no caso, né? Estamos no curto-circuito. Então, eu vou andar na linha de transmissão até a susceptância dar quanto? Menos 1,01. Então, em direção ao gerador, certo? Aliás, a admitância dá... Mas eu tenho que botar aqui menos 1,01 para saber onde era. 1,01, certo? É aqui, ó. É 1, né, praticamente, né? Então, eu vou andar até aqui, tá certo? Para achar o comprimento. Né? Então, eu comecei de L igual a 0 mesmo, né? Tá, L igual a 0, eu vou até aqui, vai dar o L relativo, tá? E dá ponto 125, né? Mais ou menos, tá? Então, o comprimento do stub é ponto 125. Está casado ali. Tá? Então, a resposta é essa aí. Ok? Bom, acho que a gente aí conclui o nosso capítulo 9, né? Essa parte de carta de limites, que mostra como é simples fazer as contas com ela. Né? Stub duplo é um pouco mais complicado, né? Mas também é simples, depois que você aprende. Bom, então ficamos até a próxima oficina, sexta-feira, né? Bom. E espero que vocês tenham dúvidas, né? Na sexta-feira, né? Porque eu que vou ter dúvida na quarta. Eu vou tirar com vocês as dúvidas. Bom, eu acho que fez a gravação completa, né? Tem impressão. Vou ver aqui, interromper. Gerenciar a gravação. Tá bom, tchau. Tchau. Tchau.